Bem-vindo à nossa nova série de devocionais. Porções diárias. Lições de Salmos para hoje. Bom dia! Estamos de volta com os nossos devocionais matinais, porções diárias, lições de Salmos para hoje. Nosso salmo de hoje é o Salmo 23 e o tema da nossa meditação é Ele não me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes e guia-me para as águas tranquilas. Ele renova a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Quando eu tiver de andar pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo e a tua vara e o teu cajado me tranquilizam. Preparas para mim uma mesa diante dos meus inimigos e unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. A bondade e a misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. O grande pastor não me faltará. Nos textos originais do Salmo 23, não está e nada me faltará, mas está escrito assim: e ele não me faltará. Esse é um texto poético mais querido de toda a literatura, quer seja entoado em forma de hinos, recitado na escola bíblica dominical ou cantado. Esse é o segredo de uma vida feliz, ou seja, o que todos queremos, todas as nossas necessidades supridas, e elas hoje, no nosso entendimento, nós entendemos que é o Senhor que supre todas as nossas necessidades, e o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O segredo de uma vida feliz, o segredo de uma morte feliz, todos os medos removidos. Então ele fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. E o segredo de uma eternidade feliz são todos os desejos satisfeitos. E aí ele diz: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Então, apesar desse salmo ele ser popular mundialmente, ele não é um salmo para qualquer um. Ele aplica-se apenas àqueles que têm o direito de dizer: o Senhor é o meu pastor, sem dúvida. O bom pastor morreu por todos, mas somente aqueles que o recebem por um ato de decisão, de fé, se tornam suas ovelhas. Ele mesmo diz: eu sou o bom pastor e dou a vida pelas minhas ovelhas. A obra de Jesus, a obra salvadora dele, é suficiente para todos, mas ela só é eficaz para quem crê em Jesus. Portanto, tudo gira em torno do pronome possessivo meu. Ele fala: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, a menos que ele seja o nosso pastor, o restante desse salmo não se aplica a nós. Mas se Jesus se tornou o Senhor e Salvador da sua vida, você se tornou dele, então se aplica a você. Então, se ele é de fato meu pastor, então eu sou sua ovelha. Eu tenho nele tudo aquilo que eu preciso. A palavra de Deus fala que todas as bênçãos espirituais estão disponíveis nas regiões celestiais por meio de Cristo Jesus. O versículo 2 diz que não faltará alimento para a nossa alma e nem para o nosso corpo, pois ele nos faz repousar em pastos verdejantes.
Também não vai faltar refrigério para a nossa alma, pois é Ele que nos leva para junto das águas de descanso. E também não nos faltará vigor, pois Ele refrigera a nossa alma. Ele é o pastor das nossas almas. Não faltará direcionamento moral, pois é Ele que nos guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. A criança que, ao tentar memorizar esse salmo, diz: "O Senhor é meu pastor e nada me preocupará", estava mais certa do que errada. Esqueceu-se das palavras exatas, mas captou o sentido exato. Se o Senhor é o nosso pastor, não precisamos nos preocupar. Também não precisamos ter medo da morte, porque o pastor está conosco. O aguilhão da morte é o pecado não confessado e não perdoado. Para o cristão, porém, Cristo o removeu. Afastou de nós nossos pecados para sempre. Agora, a pior coisa que a morte pode fazer é, na verdade, a melhor coisa que pode acontecer conosco. Por isso, temos plenas condições de dizer: ó morte, aonde está a tua vitória? Ó morte, a sepultura não temo, porque ela não tem poder, porque a minha dívida foi paga. Nossos pecados foram lançados sobre Jesus naquele dia de trevas e de terror. E é verdade que os cristãos às vezes experimentam certas apreensões acerca dos sofrimentos que muitas vezes acompanham a morte. Como disse um cristão idoso: não me importo de o Senhor desmontar o meu tabernáculo, mas espero que Ele o faça com cuidado. Também é fato de que normalmente só recebemos a graça necessária para morrer no momento em que precisarmos dela. Ainda assim, a morte já perdeu o seu terror, pois sabemos que morrer significa estar com Cristo. E o que é melhor do que isso? Como diz o apóstolo Paulo, o morrer é lucro. E o bordão e o cajado do bom pastor são fontes de consolo, proteção, de direção. E sempre que necessário, ele também usa o bordão para nos corrigir. A maioria das ovelhas precisa desse cuidado e a gente sabe muito bem disso. Enquanto isso, o pastor prepara uma mesa na presença dos nossos adversários. Sobre a mesa encontram-se dispostas todas as bênçãos espirituais que ele obteve para nós com seu sangue precioso. A mesa retrata tudo que é nosso em Cristo. Ainda que sejamos cercados de adversários, podemos desfrutar essas bênçãos em paz e em segurança. O pastor, ele também unge a cabeça das suas ovelhas com óleo. Os pastores, naquele tempo, ungiam a cabeça das ovelhas para aliviar a dor de arranhões e ferimentos, e também por causa das moscas que ficavam colocando parasitas no ouvido e nos olhos. Para os sacerdotes, naquele tempo, o óleo da unção simbolizava a consagração do seu ministério. Para reis, a sua coroação. Todo o cristão é ungido com o Espírito Santo no momento em que aceita o Salvador. Essa unção lhe garante o ministério de ensino do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Quando pensamos em todas as riquezas da graça que temos em Cristo Jesus, nós clamamos com gratidão e reconhecimento: o meu cálice transborda, porque o seu amor não tem limites, a sua graça não tem medidas, seu poder não tem fronteiras, pois das riquezas infinitas que há em Jesus, elas cobrem-no com repetidas dádivas. E por fim, o salmista revela o segredo para uma eternidade feliz. Acompanhando ao longo de todos os dias da nossa vida, pela bondade e a misericórdia de Deus, nós chegaremos à casa do nosso Pai, nossa habitação final e eterna. E ao meditarmos sobre essas verdades, temos de concordar que nós somos, sim, mendigos afortunados. Que Deus abençoe você. E até amanhã com os nossos devocionais matinais, porções diárias, lições de salmos para hoje. Deus te abençoe e até lá.